Este é o dia a dia com a palavra de Deus. E eu queria falar hoje sobre um assunto que é muito abordado nas igrejas, nas pregações, mas é um assunto que precisa ser sempre lembrado, sobre a oração. E tanta gente já falou sobre oração, né? Grandes líderes da igreja falaram sobre oração. Disseram, por exemplo, que a oração é o principal exercício da fé. Já disseram que a oração, por exemplo, é a respiração da alma. Tantas coisas bonitas sobre a oração. Mas o que é mais importante em relação à oração é a sua prática. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Era Jesus. Jesus retirou-se para um monte para orar, e diz o texto que ele passou a noite orando a Deus. Algumas tradições evangélicas cultivaram mais essa forma de oração, né, de ir orar em um monte. Nós respeitamos, mas na verdade o essencial é a oração em si, e não o local. O importante é a prática. E se vocês continuarem lendo esses versículos, os versículos 13, 14, 15, 16, vocês vão ver que o texto diz que quando amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu os 12. Era uma coisa muito importante que Jesus tinha que fazer. Ele escolheu os seus apóstolos e ele passou a noite orando. E Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus. E ele faz isso com o intuito de nos dar lição de oração. Sem oração não tem vida cristã. Sem oração a alma não respira. E existem duas expressões que são parecidas, mas não são iguais. Quando alguém pergunta, você ora? Aí você diz, eu oro. Agora a gente pode mudar a pergunta e perguntar, você tem uma vida de oração? Aí é diferente. E o que Deus quer de nós é que tenhamos uma vida de oração. Que a nossa vida seja dedicada a Deus em oração. Que a oração para nós seja como a respiração. É um desafio, é um ideal, é um alvo a ser atingido. E os mais beneficiados seremos nós mesmos. Vamos orar. Que Deus nos abençoe.